Boa noite. Boa noite, quem for chegando, vai dando o seu boa noite para a gente poder saber quem está ao vivo, para a gente conversar um pouquinho hoje. Vai dando o seu boa noite aí, esperar mais uns segundinhos até o Instagram avisar que a gente está aqui. Boa noite, Luana. Boa noite, Larissa. Muito boa noite, Carelli. Só para a gente saber quem já está aqui. Boa noite, Diana. Quem já entrar. Vai dando o seu boa noite, mais uns segundinhos a gente começa. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo, dá um joinha, senão a gente tenta melhorar o áudio aqui, para saber se está tudo certo com o nosso áudio da nossa live aqui. Vamos bater um papo hoje sobre como reduzir riscos de lesão durante o treinamento, que foi onde eu coloquei uma pergunta ontem no History sobre o que vocês gostariam de ver na live. E muitas pessoas comentaram que era sobre os riscos de lesão, dor nas costas, dor no joelho, né? Então a gente vai, boa noite, Diana, falar um pouquinho sobre isso também, né? Como reduzir esses riscos para você não se machucar e conseguir treinar com mais eficiência, né? Então vamos lá. Eu fiz um post essa semana, né, sobre 3 regrinhas básicas em que vocês devem se preocupar sempre na hora de iniciar os treinamentos. São 3 regrinhas de um autor chamado Tudor Bompa, que lá nos anos de 2000 ele escreveu essas regras, e que são, se muito bem usadas sempre, elas praticamente reduzem os riscos de você se machucar dentro de um treino de musculação, certo? A primeira regra é, antes de você desenvolver a força, desenvolva a flexibilidade, né? Por quê? Quando a gente inicia o treinamento, a gente tem alguns vícios posturais que a gente adquire ao longo do tempo que a gente já treinou, já viveu e tal, que é a postura de sentar, uma postura que você se mete muito na frente do computador, agora com o telefone celular, e esses vícios vão gerando alguns desequilíbrios musculares. Então, é muito importante você ter uma boa flexibilidade. Por exemplo, meninas que querem treinar muito, desenvolver muito o seu glúteo. E um dos melhores exercícios para isso é o agachamento. Só que aí vocês não têm tanta flexibilidade. E na hora de fazer o agachamento, vocês não conseguem descer muito para ter os melhores benefícios do exercício. Porque vocês não têm flexibilidade da cadeia posterior, dos músculos do tibial, que é o músculo da canela, boa mobilidade de tornozelo decorrente do que você já vivenciou. Então, por isso, antes de sair colocando um monte de peso lá no seu exercício, nos seus aparelhos, é legal a gente desenvolver a flexibilidade. Professor, quando que eu devo fazer flexibilidade, né? Depois de uma boa avaliação funcional, em que o seu treinador vai dizer quais são os músculos que você deve alongar, não são todos, né? Por isso que é importante fazer uma boa avaliação, para que você consiga ter uma boa flexibilidade, uma boa avaliação do que você pode e deve alongar. Então, na hora de fazer, boa noite, Sueli. Então, na hora de fazer o agachamento, para você ter os benefícios do agachamento, não doer as suas costas, não doer o seu pescoço, você precisa ter uma boa flexibilidade e mobilidade também. Mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril. Muitas pessoas que fazem o agachamento sentem dor na lombar, né? Por quê? Alguns erros podem estar sendo cometidos, como descer muito e não ter flexibilidade, mau posicionamento da barra, não contrair o seu abdômen, né? Lembrando que a barra, na hora do agachamento, deve estar em cima do músculo do trapézio, aqui em cima das suas costas, e não em cima do seu pescoço, da sua cervical, né, para que você não tenha risco de machucar o seu pescoço, nem doer a sua lombar. Então, a primeira regrinha é, antes de sair colocando um monte de peso, é preciso alongar, trabalhar a flexibilidade.
Professor, alongo antes ou depois do treino? Então vamos lá, existem duas formas. O que é alongamento, que é aquela espreguiçada que você faz, e o que é flexibilidade. E flexibilidade vai além do alongamento, em que você vai forçar um pouquinho mais. Então a flexibilidade, antes de um trabalho de força, não é tão recomendado, mas o alongamento você pode fazer. Se você vai treinar pernas, você pode sim alongar os seus braços, antes ou depois do treino. E se você for fazer trabalho de força, flexibilidade não é indicada. Ela deve ser feita sempre em horário diferente do seu trabalho de força. Então, muito cuidado, certo? Por isso que uma boa avaliação funcional do seu professor é importante, para ele dizer, esse músculo deve ser alongado e esse outro deve ser fortalecido, certo? Segunda regra para você não aumentar os riscos de lesões. Antes de sair fortalecendo, de ganhar força, é melhor você fortalecer tendões e ligamentos, né? Por quê? Quando você inicia um trabalho de musculação e você nunca treinou, provavelmente você tenha muita força para fazer o exercício. Então o professor pode te dar um pezinho um pouco maior. Só que os seus tendões e ligamentos não estão tão fortalecidos. Eles começam a serem fortalecidos ao longo do processo de treinamento. Então não se preocupem com a carga no início do seu treinamento. Se preocupem em fazer o movimento correto, melhorar a sua postura para poder ter esse processo de fortalecimento. E aí sim, com o decorrer do treinamento, quando você tiver uma boa postura, uma boa execução, aí sim a gente consegue progredir com as cargas. Então fortalecer tendões e ligamentos também é importante. E a terceira regrinha muito bacana é antes de fortalecer os membros, fortalecer o tronco. O que ele quis dizer com isso? Para você fortalecer o seu core, nosso centro de força, que envolve abdômen, envolve a lombar e envolve o seu glúteo. Isso mesmo, todos esses músculos devem estar muito bem fortalecidos. Boa noite, Daiane, obrigado pela presença. Galera, se tiverem qualquer dúvida, mandem aqui nos comentários que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa live. Então, por que deve ser fortalecido o seu core, o seu tronco, o seu centro de força? Porque na hora de fazer os exercícios, o primeiro músculo que vai ser ativado é o seu abdômen. Milésimos de segundo antes de você iniciar o movimento, o seu abdômen vai ser ativado. E se você não tiver com ele muito bem fortalecido, o risco de lesão é grande, né? Por exemplo, no seu agachamento. Para que você consiga manter uma boa postura, o seu abdominal deve estar bem ativado, senão você vai sentir dor na sua lombar, certo? E eu ainda tenho mais duas regrinhas além dessas três que devem ser feitas em todos os exercícios. Que a primeira delas é: todas as curvaturas da sua coluna devem estar perfeitamente mantidas. Então vamos lá. A gente tem uma curvatura da cervical, tem uma curvatura torácica, que é aqui no meio das suas costas, e a curvatura da lombar lá embaixo, como se fosse isso aqui, né? Então você precisa manter sempre essas curvaturas o mais íntegras possíveis. Então, meninas que fazem o agachamento, descem até o final do movimento, e lá no final a sua curvatura lombar faz uma pequena rotação, como se o glúteo estivesse entrando lá dentro do seu quadril, isso chama-se retroversão pélvica. É onde a sua lombar perde a curvatura dela. E aí o que acontece? Os discos vertebrais fazem isso aqui, ó. Eles têm uma pressão muito maior, o que pode sobrecarregar muito eles e causar uma hérnia de disco. Então, muito cuidado ao fazer o agachamento profundo. Se você não tem uma boa flexibilidade, um bom fortalecimento de tendões e ligamentos, uma boa fortalecimento de core, de centro de força, cuidado ao fazer o agachamento profundo até embaixo, porque você pode sim se machucar. Então, manter as curvaturas é muito importante. Por isso que, antes de fazer qualquer exercício, contraia o seu abdômen e tente aproximar as suas escápulas. Os músculos que estabilizam as escápulas, eles devem estar sendo ativados também, para que você consiga manter o seu tronco mais ereto, mantendo todas as curvaturas da sua coluna preservadas. E a última regrinha é manter o abdômen sempre contraído. Se você seguir essas 5 regrinhas, muito difícil você ter uma lesão, certo? Podemos acrescentar mais uma, sim, para que você não coloque muito peso além do que você suporte, né? Muitas pessoas vão para a academia e começam a treinar o seu ego e não o que o seu músculo precisa. Eu brinco com as minhas alunas que quem levanta peso é guindaste. Quem faz musculação manipula variáveis de treinamento. E aí o que envolve?
execução, envolve tempo de descanso, envolve tempo de execução e, por último, a carga. Sim, a carga ela é uma das variáveis de treinamento, mas não a mais importante. Então, de nada adianta você encher o aparelho de peso, se você não conseguir ter uma boa execução de movimento. Salve, salve, mestre Panda, meu mentor, meu coach, acabou de entrar, obrigado pela presença. Então vamos lá, para que você não se machuque, mantenha então curvaturas da sua coluna preservadas, abdômen contraído, ative os seus músculos que estabilizam as suas escápulas para que você consiga manter toda a coluna preservada e não treine o seu ego. Coloque um peso que você consiga suportar e fazer corretamente o seu exercício. De nada adianta você colocar um monte de peso, acabar se machucando e você não treinar. E aí o que acontece? Você não vai ter resultado, seu corpo vai ficar o mesmo que está agora e você não vai ficar contente. Então, mais vale você começar com menos peso, melhorar muito a sua execução de movimento, melhorar as suas fases de execução. Por exemplo, que tem a fase concêntrica, que é onde você faz a força, e tem a fase excêntrica, que é onde o peso faz a força para você. Então essas duas fases devem ser bem controladas. Dependendo do tipo de treinamento, uma pode ser mais lenta ou mais rápida, ou as duas mais lenta ou mais rápida. Depende muito da fase de treinamento e que o seu treinador vai propor, certo? As minhas alunas de consultoria online já estão aprendendo a controlar muito bem as duas fases. Então tem tudo lá bem explicadinho no processo de treinamento. Para quê? Para que elas entendam o processo de como funciona o treinamento e não se machuquem, de não colocar um monte de carga e acabar se machucando. Então muito cuidado com tudo que vocês estão fazendo na academia. Por isso que é extremamente importante ter um profissional de educação física, um personal trainer, cuidando do seu treinamento, certo? Galera, dúvidas? Mandem aí nos comentários. Vamos lá, dúvidas. É bom responder perguntas. Quem tem dúvidas? Então vamos recapitular. Como diminuir o risco de lesão dentro de um treinamento, independente se é musculação, se é crossfit, se é funcional, se é aula de dança, se é zumba, se é tudo que você for fazer, né? Regrinhas básicas. Contrai o seu abdômen para que você não sobrecarregue a região lombar. Mantenha as curvaturas da sua coluna preservadas, né? Fortaleça o centro de força, o seu core, para que você não desenvolva nenhuma lesão. Fortaleça tendões e ligamentos e trabalhe a sua flexibilidade. Essas são as regrinhas que eu aconselho você a fazer para que você não se machuque, certo? Galera, mandam perguntas. Deixa eu ver quem entrou mais aqui. Boa noite, Nina, Ellen, professor Kleber, Luana, Sol de Farias, Emiliana, obrigado pela presença. A Márcia falou que está travando, estão me ouvindo bem? Coloque um joinha, se não, coloque um joinha para baixo. Lúcia, Gilmara, Maria Ron Silva. Minha internet hoje estava com um probleminha tarde, até liguei lá no provedor, porque estava oscilando o sinal, estava caindo. Então, estamos aí tentando fazer essa live e ver se não vai cair, ou se não vai ter problema aqui. Beleza? Vamos lá. Tinha mais uma pergunta também na que eu mandei, que era sobre o levantamento terra. A menina falou que travou a lombar dela na hora de executar o movimento. O levantamento terra é um baita exercício para trabalhar a região posterior de coxa e de glúteos, né, desde que bem executado. Então vamos lá. O levantamento terra ele parece com o stiff, mas ele tem uma maior flexão do quadril. Então movimentos como agachamento, levantamento terra, stiff, sumô, todos eles devem iniciar pelo quadril. Então você tem que fazer uma flexão do seu quadril primeiro. Você vai empurrar o quadril para trás para depois descer o seu tronco e flexionar os seus joelhos. E não iniciar o movimento pela flexão de joelhos. Os joelhos vão fazer o movimento natural deles, que é o movimento de dobradiça. Eles vão só dobrar e voltar. E não são eles que vão se deslocar para frente ou para trás. É sempre o quadril que movimenta. Então, muito cuidado. Provavelmente ela não deve ter feito as nossas regrinhas que a gente combinou agora, né, de manter as curvaturas da coluna preservada, não deve ter contraído o abdômen, deve ter colocado um pouco mais de peso talvez, não sei, não vi a execução dela, então não posso falar. Mas muito cuidado com
tudo isso que vocês estão executando na academia, né? Colocar muita sobrecarga e parecer um boneco do posto lá balançando não é tão legal, certo? Acho que travou minha internet aqui porque não. Galera, estão me ouvindo? Quem está ouvindo dá um joinha. Eu acho que travou.